Olá, eu sou Juliana Simões, eu sou fisioterapeuta, eu sou formada há aproximadamente 20 anos. E nesse tempo de formada, eu pude observar uma grande evolução aí das técnicas complementares que podem auxiliar no processo de reabilitação dos nossos pacientes. E hoje eu queria conversar mais especificamente sobre a game terapia. Quando a gente olha para a história, a game terapia ela começa a ser falada ali na década de 80, 90, ainda com a utilização de videogames e computadores mais simples, utilizados mais com crianças e idosos. Nos anos 2000, existe então uma evolução tecnológica importante, onde era possível, através de sensores de movimento, o paciente interagir com um computador ou com um videogame através do movimento ativo do seu próprio corpo. Então, videogames como Nintendo Wii, Xbox, PlayStation fazem parte desse processo. Pacientes com AVC, pacientes com Parkinson começam a ser estudados, eles começam a observar uma melhora do equilíbrio, uma melhora da marcha, do controle postural, da função motora como um todo e da qualidade de vida desses indivíduos. Quando a gente chega lá no ano de 2010 aproximadamente, além da melhora motora, foi possível observar uma melhora das funções cognitivas dos indivíduos. Então, melhora da memória, melhora da atenção, melhora no planejamento e processamento de uma determinada função e da tomada de decisão. Então, reabilitar pacientes com Alzheimer através da videogame terapia poderia fazer sentido a partir desse momento. Quando a gente chega lá no ano de 2020, a videogame terapia ela se torna consolidada e ela começa a fazer parte então de um protocolo formal no processo de reabilitação, tanto motora quanto cognitiva dos indivíduos. Começa-se então a criar plataformas digitais com uso de sensores de movimento mais moderno, começa-se então a utilizar realidade virtual imersiva com o uso da inteligência artificial, onde foi possível a gente criar protocolos e personalizar os treinos para cada indivíduo, a gente pudesse fazer um acompanhamento sequencial aí no seu processo de reabilitação. Os estudos controlados, eles começam a comprovar que através dos jogos interativos é possível com que o paciente tenha maior adesão ao tratamento. É possível então comprovar que aconteça um feedback sensório-motor. É possível comprovar a capacidade de neuroplasticidade cortical através dessa terapia, além dos pacientes começarem a diminuir o número de quedas e melhorar ali seu controle postural. Também memória, atenção e função cognitiva. Então, o que eu queria compartilhar com vocês agora é esse artigo bastante interessante, publicado ali em 2022, onde eles quiseram observar a eficácia do treino através da game terapia na redução de queda e na melhora da qualidade de vida em pacientes com doença de Parkinson idiopática. A doença de Parkinson, como característica principal, o paciente ele vai apresentar uma lentificação do movimento, o paciente ele pode apresentar uma rigidez, o paciente ele pode apresentar uma alteração importante, tanto do equilíbrio quanto da marcha. Então são pacientes que têm uma tendência muito grande em cair e isso impacta diretamente na qualidade de vida desses indivíduos. A reabilitação motora, no geral, as atividades que vão envolver estímulos auditivos, visuais e cognitivos, elas podem ser forte aliadas no processo de reabilitação. Então, o que esse estudo ele fez? Eles escolheram 192 indivíduos com doença de Parkinson idiopática de leve a moderado, que tinham tido 3 quedas, pelo menos, nos últimos 3 meses. E separaram em 2 grupos, então um estudo randomizado controlado. O grupo controle realizava atividades específicas de treino de equilíbrio, fisioterapia convencional, e o outro grupo, o grupo experimental, além dos exercícios de fisioterapia, realizavam a game terapia, no caso aí o Wii. O tempo de terapia nos 2 grupos era o mesmo, em cada sessão. Eles realizavam 3 vezes por semana durante 12 semanas. E eles fizeram uma análise pré-intervenção na 12ª semana e na 36ª semana, através de escalas específicas para análise do equilíbrio, para ver o número de quedas e da qualidade de vida. O que eles puderam observar? Na 12ª semana, eles observaram que no grupo que realizou a game terapia, 28% dos pacientes caíram pelo menos uma vez. Mas no grupo que não realizou
a game terapia de forma complementar, esse número ele aumentou para 51% de pacientes caidores, né? Quando chega lá, 9 meses depois, eles fizeram uma nova avaliação. E aí, o que eles observaram? No grupo que realizou a game terapia, eles observaram que 45% caiu pelo menos uma vez, em contrapartida, o grupo que não realizou a game terapia, 60% desse grupo caiu. Então, houve uma diferença estatística aí entre os dois grupos na 12ª semana de 23% e 9 meses depois, uma diferença de 15% entre os grupos. Em relação à qualidade de vida, eles não conseguiram observar nenhuma mudança ou relevância significativa de melhora. Como conclusão, então, o estudo ele traz essa possibilidade, ele comprova através dos dados que a game terapia ela pode ser uma intervenção eficaz, uma intervenção motivadora para os pacientes e que podem ajudar a diminuir o número de queda nos indivíduos com doença de Parkinson.